Foi autorizada a construção da mais nova Torre de Babel em Israel. E obviamente isso está causando uma repercussão muito grande sobre esse assunto. Então, na minha versão careca, que é maravilhoso ser careca no verão, porque no inverno a careca esfria. Então, olha só, deixa eu te explicar dessa notícia maravilhosa que saiu aqui, a nova construção da Torre de Babel, vamos assim dizer, tá? Saiu aqui num jornal israelense, eu quero compartilhar com você essa notícia, tá? Eu já fiz um vídeo no passado falando aí da possível construção da nova Torre de Babel, e agora nós temos uma notícia mais recente em relação a esse assunto. Então fica comigo aqui até o final desse vídeo, já deixe o seu ahavte, ahavte significa gostei, like em hebraico, isso me ajuda demais na divulgação desses vídeos aqui, tá bom? E também se você quiser começar aí o seu curso de hebraico a partir de um método israelense, primeiro link aqui da descrição, estão todas as informações do curso de hebraico. Então vamos lá, qual que é a referência que nós temos da Torre de Babel na Bíblia? Então vamos ver primeiramente a referência bíblica que está lá, eu vou ler para você, olha só. Gênesis capítulo 11, versículo 4. E depois nós vamos falar da notícia, tá? Gênesis 11, 4 diz o seguinte, olha só. E disseram, eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus. Toque nos céus, obviamente, né? E façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. E depois, no final desse vídeo, eu vou te falar por que eu estou lendo esse texto aqui de Gênesis 11, 4. Então essa referência é a referência da Torre de Babel, que você conhece muito bem na Bíblia, perfeito? Babel significa confusão, ok? Então é isso. Agora vamos aqui, no caso, a notícia, tá? Vamos explicar o seguinte. Tel Aviv lança a construção da Torre de Babel, fazendo uma espécie de referência àquela torre que nós falamos de Gênesis 11, tá? Obviamente, isso é um prédio, tá bom? É uma edificação que o Comitê Local de Planejamento e Construção de Tel Aviv, que Tel Aviv não é a capital de Israel, ok? A capital de Israel é Jerusalém. Muita gente se confunde em relação a isso. Tel Aviv é a capital econômica, é como São Paulo aqui no Brasil. São Paulo não é a capital do Brasil, São Paulo é a capital econômica do Brasil, assim como Tel Aviv é a capital econômica de Israel, tá bom? A capital de Israel desde os tempos antigos é Jerusalém, ok? Preciso abrir esse parênteses, agora eu fecho o parênteses. Então o Comitê Local de Planejamento e Construção de Tel Aviv deu o último avanço para a construção da Torre Espiral de 91 andares que está sendo planejada por um grupo israelense de construção, tá? Essa construção, a estrutura terá cerca de 1.150 metros de altura, ou seja, mais de 1 quilômetro de altura, e deve levar 4 anos a um custo estimado de 800 milhões de dólares. Então realmente um empreendimento muito grande, é um investimento muito alto já por esse grupo, que é uma imobiliária israelense, uma imobiliária israelense muito famosa. O nome desse grupo é a empresa Azrieli, o grupo Azrieli em Israel, tá? Então é uma empresa realmente do ramo aí de imobiliária e construção. Então eles anunciaram este plano para a construção do edifício mais alto de Israel, e é uma torre aí, realmente o projeto é impressionante, tá?
eles competem com eles mesmos. Então esse grupo já tinha o atual edifício mais alto de Israel e eles vão construir, eles mesmos vão quebrar a sua própria marca em construir este novo empreendimento de 1.150 metros de altura, no valor estimado de 800 milhões de dólares, levando cerca de 4 anos para a construção, perfeito? Existem várias informações aqui sobre esse empreendimento, os planos ambiciosos, enfim, vai contar com espaços comerciais, escritórios, residências, hotéis, enfim, tá sendo muito falado esse novo edifício, mas nós precisamos ir para a parte bíblica. É óbvio que um empreendimento como esse ia ter gente relacionando a essa Torre de Babel. Por isso que esse empreendimento está sendo chamado de Torre de Babel, entre aspas, tá bom? Entre aspas. Aí nós temos o seguinte, olha só. Alguns críticos desse empreendimento, do design, podem traçar uma comparação desta torre elegante apresentado pelos desenvolvedores e tudo mais, e a bíblica Torre de Babel, conforme nós lemos lá em Gênesis capítulo 11, certo? Embora a Bíblia não contenha detalhes da Torre de Babel, ele conta o propósito da Torre de Babel. O problema não é construir, por isso que eu li o texto, o problema não é construir de fato a estrutura, o problema é o propósito da torre, que está lá no próprio versículo. Então a gente vai falar qual que era o propósito da Torre de Babel: para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. É o que diz Gênesis 11, versículo 4. O problema não é construir uma torre alta. O problema é justamente após o dilúvio, essa história da Torre de Babel é após, aqui no caso, o dilúvio, certo? Então eles vamos dizer, eles construíram uma espécie de refúgio lá em Gênesis 11 para que não fossem espalhados por toda a terra, tá? Aí, obviamente, nós tivemos aí essa relação dessa grande estrutura que será construída em Israel com a Torre de Babel, certo? Bom, o que você acha de tudo isso? Você acha que tem relação, que há uma relação de uma coisa com outra? Enfim, por mais que a intenção aqui desse prédio enorme não seja a intenção da Torre de Babel, algumas pessoas, alguns críticos, algumas pessoas mais de pensamentos diferentes já associaram, isso é em Israel, tá? Já associaram esse empreendimento com a construção da torre. Eu particularmente, eu não vejo absolutamente nada demais essa torre, não vejo nenhuma relação com a Torre de Babel, só porque é uma torre muito grande, daí está sendo aí estimada como a torre mais alta de Israel, tá bom? Então, deixa aqui embaixo seu comentário, espero que você tenha gostado desse vídeo, que é uma espécie também de curiosidade, tá bom? Fique na paz, shalom, shalom, lehitraot, que significa shalom, shalom e até breve, tchau, tchau.